No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho como se dá o processo de queda das mamas. Olá, amigos do Clube da Plástica! Hoje o nosso tema é especialmente para a mulherada que quer saber como ocorre o processo de queda das mamas. A queda das nossas mamas, o termo médico usado para isso é pitose mamária. A pitose mamária, ela ocorre em vários graus. Temos uma classificação que divide essa queda das mamas em 3 graus. E esses graus variam desde os mais leves, que é a pitose grau 1, até graus mais avançados, que é a pitose grau 3. Antes de começar a falar um pouquinho sobre essa classificação, vamos colocar aqui uma ilustração de 2 pontos de referência da mama. Primeiro é o sulco mamário, ou seja, a dobra da mama, e o outro é a papila mamária, ou seja, o bico do seio. A pitose grau 1, que é a pitose mais leve, é quando o bico do peito está localizado bem na linha do sulco mamário. A pitose grau 2, ou moderada, é quando a papila ela se localiza de 1 a 3 centímetros abaixo do sulco mamário. Isso é melhor visualizado quando a paciente está de lado, que dá para ver exatamente onde é a dobra da mama e com isso dá para a gente reparar a posição do bico do peito sobre esse sulco mamário. A pitose grau 3, ou a severa, é aquela em que o bico do peito está localizado a mais de 3 centímetros abaixo do sulco mamário. Esses são os casos mais severos em que a nossa areola, o nosso complexo areolo-papilar, ele está completamente virado para baixo e não existe quase tecido mamário nenhum abaixo desse complexo. Existe ainda uma outra classificação que se chama pitose glandular ou então pseudopitose. Essa condição é quando o bico do peito está acima do sulco inframamário, ou seja, ela ainda não começou um processo de pitose, mas é uma paciente que já percebe bastante quantidade de tecido mamário abaixo dessa areola, ou seja, é um bico do peito localizado acima do sulco, mas que possui um abaulamento do polo inferior muito grande. Essa condição de pseudopitose é muito comum naquelas pacientes que tinham a mama bem em pezinha e por algum processo de amamentação ou emagrecimento perderam bastante o polo superior da mama, ou seja, ele ficou vazio. E aí com isso a areola ainda tem posição bem localizada, porém o tecido mamário e a flacidez ficaram todos para o polo inferior. Então vocês puderam ver a importância de uma consulta médica na hora da avaliação das mamas. Varia muito o tratamento quando a paciente tem apenas uma pseudopitose ou quando ela tem uma pitose leve, moderada ou grave. Algumas vezes, as pacientes que possuem pitose grau 1 ou ainda a pseudopitose, o tratamento apenas com prótese pode ser eficiente, sem nenhuma retirada de pele. Já as pitoses grau 2 e 3 necessitam da retirada de excesso de pele, justamente porque são mamas mais flácidas e com um processo de pitose e envelhecimento maior. Então, como vocês puderam ver, o exame físico traz muito sobre o tratamento da nossa mama. E com isso, cada tratamento diferente exige um procedimento cirúrgico diferente em graus variados de complexidade, o que altera muito no valor da cirurgia. O que é importante que vocês saibam que a maioria das mamas experimentam esse processo de pitose e todas elas passam por esses diversos graus. Entre a evolução de uma mama de um estado de pseudopitose para uma pitose grau 3 é muito variável. Isso depende de vários fatores, como por exemplo, uma mama que aumentou de peso, que aumentou muito seu volume e depois emagreceu, pode fazer com que a transição da pitose seja mais rápida do que uma paciente, por exemplo, que manteve seu peso ao longo dos anos. O mesmo acontece nas mamas em lactentes, em pessoas que estão amamentando seus filhos, a mama também passa por um processo de hipertrofia, de aumento. Então, quanto mais essa mama encheu de leite, mais você conseguiu amamentar o seu filho,
também maior pode ser a diminuição da mama depois do período de lactação e com isso também ocorre a pitose. Bom, portanto, pessoal, o grau da pitose direciona sobre o grau do nosso tratamento, desde cirurgias mais simples, como a colocação de próteses, como cirurgias mais complexas, que é a mastopexia ou a mamoplastia, com ou sem uso de implantes mamários. A consulta médica é extremamente importante para que o seu cirurgião possa lhe avaliar e conversar com você sobre o melhor tratamento. Ainda tem dúvidas sobre pitose mamária? Deixa aqui nos nossos comentários. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.